Bom, uma boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Fraternidade, as boas-vindas a todos vocês nesse nosso novo modelo de divulgação do Evangelho, de temas ligados ao Evangelho. É um novo desafio que nós temos e sempre todos os novos desafios trazem novas disciplinas, né? São métodos aí que às vezes forçam a nossa criatividade, a criatividade de se refazer. Aliás, acho que a gente está se refazendo a todo instante, mesmo que de maneira imperceptível. Estamos nos reconstruindo como seres humanos, e não é diferente também, né, com o Centro Espírita Fraternidade, porque somos nós que representamos aí o Centro Espírita Fraternidade. Então, diante dessa nova disciplina que a gente precisa adotar, vou passar aí algumas recomendações para todos vocês, para que a gente tenha aí uma palestra o mais produtiva possível, que tenha um som com a máxima qualidade possível a todos, que vocês desliguem os seus microfones durante o momento que o Fábio Lucchini estiver ministrando a sua palestra, para que a gente fique livre de ruídos, livre de ecos. Nós também, diante desse novo mecanismo, vamos abrir para perguntas que serão direcionadas ao Fábio Lucchini sobre o tema que ele vai expor. Essas perguntas podem ser feitas através do chat, que tem aí no YouTube, tanto no Zoom. Tá? Quem tiver no Zoom, só descer o cursor até o final da tela, que vai aparecer ali um campinho de chat. E no YouTube, acho que é no canto superior direito, ali vocês podem estar fazendo as suas perguntas, os seus comentários para o Fábio Lucchini. A gente vai ter alguns minutinhos no final da palestra para selecionar algumas perguntas, talvez a gente não tenha o tempo suficiente para responder a todas, e direcionamos aí para o Fábio Lucchini. Ok? Bom, o Fábio Lucchini faz parte aí do projeto Conviver, um projeto que nasceu dentro do Centro Espírita Fraternidade, que abriu as suas iniciativas para poder, através de palestras conduzidas pelos próprios frequentadores do Centro Espírita Fraternidade, levar, enfim, temas que colaborem para a nossa reforma íntima, que possa dar um pouquinho de alimento para o nosso espírito, um pouco mais de conteúdo, além de tudo aquilo que a gente já abstrai do Centro Espírita Fraternidade. E na noite de hoje, o Fábio Lucchini nos traz o tema Espiritismo e Autoconhecimento, que tenta aí nos passar como o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, pode nos ajudar na jornada do nosso conhecimento. Tema extremamente importante para o nosso dia a dia. Eu acho que a cada momento que a gente vive, nós mergulhamos nessa tarefa do autoconhecimento, sem que a gente se conheça, a gente não consegue conhecer de uma maneira mais madura o nosso mundo externo. E é isso que o Fábio, então, tem como proposta para a noite de hoje. E antes de transferir a palestra para o Fábio, vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos trazer junto a nós toda a harmonização necessária, a sintonia com os nossos anjos guardiões e protetores, a sintonia com o Mestre Jesus, com a Casa Espírita, o Centro Espírita Fraternidade. Eu convido a todos vocês que fechem levemente os seus olhos, aqueles que se sentirem de maneira mais confortável, que possamos nos imaginar nesse momento como se estivéssemos fisicamente no salão principal do Centro Espírita Fraternidade, pudéssemos ali unidos a todo o plano espiritual maior, já recebendo todas as energias necessárias para o bom aproveitamento das palavras a serem ouvidas por nós nessa noite, sentindo a paz que nos abraça e visualizando o Mestre Jesus presente nesse ambiente que cada um se encontra, ele irradiando uma intensa luz, trazendo toda a proteção necessária
trazendo toda a força e luz ao lar em que estamos presentes, possa assim nos permitir, Senhor, mais uma vez nos unirmos a Ti, com o intuito de ganharmos maior maturidade espiritual e emanando muita luz ao Fábio Lucchini, que ele possa ter a sua intuitividade elevada, a união com o seu mentor espiritual elevada, para que, através dele, o plano espiritual possa transmitir os conhecimentos que nos reservam para a noite de hoje. Que a prece do Pai Nosso possa ecoar em nosso interior, possa ecoar em nosso lar, possa ecoar no Centro Espírita Fraternidade, em forma de bênçãos, de luz divina, que possam, enfim, nos auxiliar nos dias vindouros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E antes de passar a palavra para o Fábio Lucchini, reforço mais uma vez o pedido para que todos deixem o microfone no mudo. Tá? No final da palestra, nós abrimos para algumas perguntas que devem ser feitas não através do áudio, mas através do chat. Okay? Faremos um encerramento no final da palestra, uma prece de encerramento, e depois a gente já divulga a palestra do mês seguinte. Okay? Então, transfiro agora a palavra para o Fábio Lucchini, que esteja aí envolvido em muita luz. Fábio, com você a palavra. Muito obrigado, Marcos. Eugênio, tudo bem? Pessoal, primeiramente, boa noite. Eu falo para vocês que eu estou muito feliz de estar participando dessa palestra, de ser convidado pelo Projeto Conviver e fazer essa palestra. Eu, como o Marcos Eugênio já falou, meu nome é Fábio, eu já participo do centro há mais ou menos uns 20 anos, mais de 20 anos, e já trabalho em alguns projetos dentro da casa, pelo menos há uns 15 anos, já alguns trabalhos mediúnicos. Então já tenho muito tempo em contato com a casa. Então para mim é uma alegria enorme estar aqui falando com vocês. E hoje eu queria falar sobre o assunto Espiritismo e Autoconhecimento. Como o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, pode nos ajudar na jornada do autoconhecimento. Então, para a gente começar essa nossa palestra, eu queria primeiro contar uma pequena história. É uma história de um samurai e um pequeno monge. Então, conta-se um dia, um samurai grande e forte, conhecido pela sua indolência, violento, foi procurar um sábio monge em busca de respostas para suas dúvidas. Quando encontrou o monge, esse samurai fez uma pergunta para ele, de uma forma ríspida, forte. Perguntou ao monge: me ensine sobre o céu e o inferno. O monge olhou para o poderoso guerreiro e respondeu com desdém absoluto: te ensinar sobre o céu e o inferno? Eu não poderia ensinar-lhe nada. Você é burro, você é sujo, você é uma desgraça, uma vergonha para a classe samurai. Saia da minha frente, eu não suporto você. O samurai ficou furioso. Ele se agitou, com o rosto vermelho, incapaz de falar qualquer palavra. Por estar com tanta raiva, ele puxou a espada e se preparou para matar o monge. Nesse momento, olhando diretamente para os olhos do samurai, o monge disse calmamente: esse é o inferno. O samurai congelou. Percebendo a compaixão do monge, que havia arriscado sua própria vida para mostrar-lhe o inferno, ele largou a espada, caiu de joelhos, cheio de gratidão e respeito, e o monge, bem baixinho, falou para ele: esse é o céu.
O que eu quis dizer com essa história? Que podemos criar o céu e o inferno dentro dos nossos pensamentos. É uma história simples, mas que mostra o quanto os nossos pensamentos são poderosos. E aí eu faço a primeira pergunta para todos vocês. O que é pensamento? Aí buscando em alguns livros da doutrina espírita, a gente acha no livro dos espíritos a seguinte afirmação: o pensamento é um atributo da alma, do espírito. Em outro livro, Vida Feliz de Joana de Ângeles, o pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Significa que os nossos pensamentos vêm do espírito, vêm de quem somos, a nossa essência de verdade. E olha só que interessante. Eu peguei no livro dos Espíritos e contei a palavra pensamento. Claro que usei uma ferramenta de informática para isso. E apareceu 143 vezes a palavra pensamento e 49 vezes a palavra pensar. Se a gente imaginar que essas palavras têm perguntas e respostas e estão envolvidas em alguns temas, quase que 1/3 do livro está focado em como você pensa, como você reage, o que você faz. Olha só que outro dado interessante. Estudiosos, tem vários estudos, falam que a gente tem mais de 60 mil pensamentos por dia. Eu queria saber como eles contaram isso, mas em vários estudos eles falam que nós temos 60 mil pensamentos por dia. Imagina você pensar 60 mil vezes coisas boas ou coisas ruins. Então é aí que você começa a entender a força desse pensamento. E outra coisa interessante é no livro O Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, ele fala muito sobre formas de pensamento. Significa que o nosso pensamento tem forma, nosso pensamento tem vibrações. Então imagina só o quanto o nosso pensamento é poderoso. E para mostrar um caso real para vocês, eu trouxe aqui um estudo. O Dr. Masaru Emoto é um japonês, fotógrafo, escritor e cientista, e ele fez alguns estudos com a água. Ele pegou vários frascos de água e num frasco ele falava palavras de amor. Palavras de amor. Num outro frasco ele falava palavras de ódio, de raiva. Em outro frasco ele colocou o frasco ouvindo músicas, por exemplo, músicas de Mozart, Imagine, de John Lennon. E olha só que interessante, ele fotografou a molécula da água após ele fazer esses trabalhos. E olha, se vocês repararem aqui, a molécula, essas moléculas aqui, elas estão muito mais harmônicas, que receberam palavras de amor, de carinho. E as moléculas que receberam palavras de ódio, músicas mais pesadas, as moléculas não eram tão harmônicas. E olha só que outro estudo interessante que esse mesmo pesquisador fez. Ele pegou um pouco de arroz, dividiu o arroz em 2 frascos, fechou hermeticamente, iguaizinho os arroz, e colocou num dos arroz a palavra I hate you, que na verdade quer dizer eu odeio você, ou I love you, eu amo você. E pediu para os estudantes da classe, na entrada da aula, falar a palavra que estava escrito lá para o arroz, no meio da aula e no final da aula. Olha que interessante. Depois de 27 dias, olha o aspecto de cada arroz. No 30º dia, o arroz que estava com a palavra I hate you estava mofado e cheirava mal. O outro arroz, do mesmo lugar, estava com aspecto bom e tinha um aroma agradável. Olha só, isso é um estudo comprovando a força dos nossos pensamentos. Então, isso nos leva a uma outra pergunta, que na verdade é essa. Se os pensamentos são tão importantes, se a gente sabe que eles são a base de tudo, como eu consigo controlar esses pensamentos? E aí começa a entrar um pouco do tema principal da noite de hoje, que é iniciar um processo de autoconhecimento. Então, como que eu inicio um processo de autoconhecimento? E quando a gente fala da palavra processo é alguma coisa que tem passos, tem uma sequência, e ela tem que ser feita, repetida várias vezes. Então, quando a gente começa a pensar e se basear no Livro dos Espíritos, a gente busca informações e vê que buscar o conhecimento de si mesmo, das próprias características, quais são os meus sentimentos, pontos fortes, pontos fracos, limites que eu tenho, inclinações.
Então eu começo a ter a coragem de me interrogar e descobrir quais são as minhas características, quais são os meus pontos importantes meus. Outra coisa importante, se observar. E observar o mundo ao meu redor. Como eu reajo às pessoas, como as pessoas reagem a mim, como eu estou fazendo as coisas. Quer dizer, prestar atenção em tudo que em mim, nos meus atos e nos atos do mundo. Olha que legal, buscar conhecimentos externos, livros, palestras online, cursos, não importa. Buscar profissionais e outras organizações. Quando eu falo profissionais, são psicólogos, terapeutas, médicos, psiquiatras, não importa, pessoas que possam te ajudar. E quando a gente fala de organizações, são organizações, pode ser organizações religiosas, organizações sem fins lucrativos, ONGs, grupos que possam te ajudar, te acrescentar e ao mesmo tempo você se conhecer um pouco mais do que você está passando, das coisas que você está vivendo. Ouvir sua consciência. A consciência é o lugar onde estão gravadas todas as leis de Deus. Se você prestar atenção na sua consciência, você vai ver que a consciência é sábia sempre. Praticar o amor e a caridade. Não é só sentir o amor, mas é praticar, colocar em ação, agir. E refletir sobre o que você faz e como faz. O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Isso é importantíssimo. E aí, a gente pega a primeira carta aos Coríntios de São Paulo, fala essa frase fantástica. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser na vida, mas será que tudo me convém? Então, eu posso, às vezes, tomar 1 litro de uísque? Posso. Mas será que isso vai me fazer bem? Então, eu começo a me monitorar, refletir sobre o que eu estou fazendo, os meus atos. Só para vocês verem como a palavra autoconhecimento é importante, olha só que interessante essa frase do Allan Kardec. O Allan Kardec perguntou aos espíritos isso aqui, ó. Na pergunta 919, ele faz a seguinte pergunta. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha a resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade disse, conheça-te a ti mesmo. Isso quem disse foi Sócrates, há mais de 400 anos antes de Cristo. Dá para imaginar o quanto isso é importante? Se a gente se conhecer de verdade, o quanto a gente pode avançar nessa vida? E aí vem uma outra reflexão interessante com tudo isso. Já que eu quero controlar os meus pensamentos, normalmente a gente acha que tem fórmulas mágicas para resolver todos os nossos problemas e pensamentos. Mas será que existe mesmo uma fórmula mágica? Será que existe alguma coisa que eu posso tomar, que eu posso comer e vai me transformar? Infelizmente não. Na verdade, o que existe é o esforço diário, no sentido de um progresso moral e espiritual. É o exercício diário, é o esforço diário de a gente buscar o nosso melhoramento. E aí, quando a gente vê, então, que esses são os passos, como é que a gente então pode entender um pouco o mundo que a gente vive? Aí entram o que a gente chama de leis universais. As leis universais são as leis do universo. E essas leis não foram escritas pelo homem. Na verdade, o homem analisa, observa essas leis e transcreve isso numa linguagem que a gente possa entender. Se você pensar as leis da natureza, as leis dos animais, sobrevivência, reprodução, ciclo de vida, nascimento, morte, aquilo são leis, aquilo não se muda, você não consegue não mudar aquelas leis, elas existem. Outras leis que existem são as leis da física. O universo, os planetas não se chocam porque tem as leis ali de massa, de atração, leis do movimento, das velocidades. Todas essas leis foram observadas pelos homens e foram transcritas para que a gente possa entender como funciona todo esse universo ao nosso redor. E só um parênteses, Isaac Newton descobriu a lei da gravidade em 1665, numa época de pandemia também.
teve uma peste bubônica na época, e todo mundo teve que morar em casa, e nessa época, quando ele, estando em casa, em quarentena, ele descobriu a lei da gravidade. Então, até você ver como algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente pode ver o lado bom de tudo. E aí, entram as leis de Moisés. Foram leis escritas pelos homens, que são importantíssimas para manter a sociedade. Então, não matar, não roubar, e assim por diante. E quando a gente fala das leis escritas pelos homens, todas essas leis são importantes, porém, leis de direito, leis de trânsito. E olha só que interessante, a lei de trânsito é o seguinte: você tem um sinal vermelho, você não pode passar no sinal vermelho, você pode causar um acidente e tal. Agora, lembra do seu livre-arbítrio? Pode passar? Pode. Agora você pode causar um acidente, pode morrer. Uma mensagem aqui no chat. Deixa eu só. Não. O chat é aqui, ó. Quando alguém escreve alguma coisa. Então, as leis são para isso, para orientar a nossa vida. E principalmente, que a gente tenha uma vida melhor. Então, se as leis são importantes para reger todo o universo, significa que se a gente seguir essas leis, a gente vai ter uma vida muito melhor. É a mesma coisa do oceano. Se você nadar contra a correnteza, você vai fazer muita força e pode ser que não saia nem do lugar. Mas a hora que você nada a favor da correnteza, você vai muito mais rápido, muito mais longe. E aí entramos aqui nas leis morais. Então, os espíritos passaram para o Allan Kardec 10 leis morais. Se a gente seguir essas leis, a gente vai ter uma vida muito mais elevada. E aí, quais são essas leis? O Allan Kardec perguntou aos espíritos e conseguiu compilar 10 leis. Algumas delas, por exemplo, lei da adoração, significa que todos os povos, em todos os momentos da vida terrena, adoraram um ser superior. Eles tinham noção que existia algo a mais. Por exemplo, a lei do trabalho. A lei do trabalho é você colocar a sua inteligência em prova para que você adquira algum bem material para viver, mas isso força a sua inteligência. A lei da reprodução, de manter a espécie. A lei do progresso, evolução, quer dizer, o que você, se não está evoluindo, está estacionado. A lei da liberdade, liberdade de pensamento, seu livre-arbítrio. Lei da justiça do amor. Foram as leis compiladas por Allan Kardec, ditadas pelos espíritos. E se você cumprir elas, você tem uma perfeição moral. Você tem uma evolução moral. Em vez de eu entrar no detalhe de todas elas, eu queria contar uma história para vocês. Muito interessante, uma história que eu já ouvi sendo contada pelo Divaldo Franco. E eu queria aqui contar ela para vocês. Na verdade, é uma história de 3 conselhos. Um rapaz tinha acabado de se casar com uma linda mulher. E pouco tempo depois de casado, ele falou para a mulher que ele queria sair para o mundo, buscar trabalho e ter uma renda que ele pudesse ganhar um dinheiro, que pudesse sustentar eles muito bem na vida, até o final da vida deles. Então ele fala para a mulher que ele ia sair atrás de um trabalho. E aí ele começa a procurar um trabalho e até que ele encontra uma fazenda. E esse fazendeiro acolhe ele e ele fala para o fazendeiro: olha, eu vou trabalhar com você por muitos anos. Eu quero que todo o salário que eu vá ganhar, você guarde. Porque o dia que eu falar que eu vou embora, eu vou querer pegar todo esse dinheiro para levar para viver com a minha esposa com conforto e segurança. O fazendeiro concorda plenamente com ele e fala tudo bem. E começa a trabalhar na fazenda. Nisso, passam 20 anos ele trabalhando na fazenda. Após 20 anos, ele chega para o patrão e fala: olha, chegou meu dia, eu quero ir embora e eu gostaria de receber todo o meu dinheiro do trabalho durante 20 anos. O patrão fala para ele: olha, você foi um trabalhador exemplar, você trabalhou bem e você cumpriu de forma justa a sua parte, também é justo da minha parte cumprir a minha. Só que o patrão fala para ele assim: olha, eu vou fazer para você uma proposta. Você trocaria todo o dinheiro desses 20 anos por 3 conselhos? Ele fala: não me responda agora, vá dormir e volte no dia seguinte. O rapaz vai dormir totalmente atordoado com aquilo e ele pensa: olha,
se ele está me oferecendo 3 conselhos por todo o dinheiro, os conselhos devem ser muito bons. Então, o que ele faz? Volta no dia seguinte e fala para o patrão, olha, eu gostei. Eu acho que os conselhos devem valer muito mais do que você está querendo me dar. Então, tá bom, eu quero os 3 conselhos. O patrão fala, tudo bem. Aí o patrão faz uma cesta com muitos pães, comida, fala, olha, toda essa comida aqui é para você levar na sua viagem de volta. Mas esse pão grande, eu quero que você coma junto com a sua esposa. E coloca dentro da cesta. E aí ele fala para o rapaz, presta atenção que eu vou te falar os 3 conselhos. Primeiro deles, nunca pegue atalho. Mesmo que seja bom, não desvie do seu caminho. Nunca seja, segundo conselho, nunca seja curioso com o mal. Nunca queira saber nada que não lhe interessa. A sua vida é sua e a dos outros não interessa. E nunca tome decisões precipitadas. Pense antes de agir. Nunca faça nada de impulso, ou no ódio ou na dor. Bom, o rapaz pega tudo, escutou os 3 conselhos e segue, então, de volta para casa. No caminho de volta, ele está andando e um homem parou ele e perguntou, para onde você vai? Ah, eu vou para tal lugar, respondeu. Olha, ali na frente tem um atalho, você vai economizar muito tempo. E ele pegou o atalho. Então ele começou a andar e começou a andar no atalho. Quando ele estava no atalho, ele lembrou do conselho. Olha, nunca pegue atalhos na vida. Ele lembrou do conselho e voltou. Quando ele voltou, no meio da outra estrada, ele viu alguns rapazes e falou, você viu um homem lá atrás? Viu? Vi. Ele te falou de um atalho? Falou, ainda bem que você não pegou. Porque normalmente as pessoas que pegam aquele atalho, eles roubam o dinheiro e matam aquela pessoa. Ele falou, nossa, pô, esse primeiro conselho me salvou a vida. E continua a caminhada. Mais um tempo ele chegou num hotel, à beira da estrada, como já estava de noite, resolveu descansar um pouquinho no hotel. Não conseguia dormir, pois um cara ficava gritando na frente do hotel, quebrando coisas. Levantou, rapidamente pôs a mão na porta e lembrou de novo o segundo conselho. Não tenha curiosidade com coisas que não lhe pertencem, que não são suas. Ele falou, bom, ele está gritando, está ali normal e voltou a deitar. No dia seguinte, na hora de fazer o procedimento para ir embora do hotel, o dono do hotel falou, você escutou ontem a gritaria? Eu falei, escutei. Ele falou, então é meu filho, ele tem problemas mentais e às vezes as pessoas ficam no hotel aqui, quando saem e vão ver o que é, ele acaba batendo, e já aconteceu dele matar umas pessoas, ainda bem que você não saiu do quarto. Nossa, o rapaz de novo pensa, olha, o segundo conselho me salvou a vida novamente. E ele continua a jornada para a casa dele. Quando ele chega na casa dele, aproximando da casa, ele enxerga a mulher sentada na varanda. E ele vê ela bonita, com aqueles traços joviais ainda. Quando ele vai se aproximando, sai um rapaz de dentro da casa. Chega perto dela e dá um abraço nela. O rapaz dá um passo para trás, fica nervoso, puxa uma faca que ele tem na cintura e começa em direção lá que ele falou, vou matar todo mundo. Ela não foi fiel comigo. Nisso ele lembra do terceiro conselho. Nunca tome decisões com ira, com raiva. Ele guarda a espada, volta para a floresta e deita e dorme. No dia seguinte ele fala, bom, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, vou acabar com tudo e vou embora. Vou falar com ela que está tudo acabado entre a gente. Quando ele vai chegando perto da casa, ele vê a mulher vem correndo na direção dele. E ele, imóvel quase. A mulher abraça tudo. E aí ele fala com um tom de tristeza. Eu falei para você que eu ia voltar. Você não foi fiel a mim. Quem era aquela pessoa que estava ontem cá na sua casa? E aí, nesse momento, ela fala, quando você saiu, eu estava grávida de 2 meses e não sabia. E aquela pessoa que você viu é nosso filho. E o filho chega e abraça, e ele cai em lágrimas, abraçando a mulher e o filho. E ele lembra do conselho. Falou, nossa, esse terceiro conselho me salvou e salvou a minha família, porque eu ia fazer uma atrocidade. E aí, eles se sentam à mesa, toda a família, os 3, e foram comer o pão que o patrão mandou reservar para comer com a sua esposa. E quando ele chega em casa
e parte o pão, ele viu que todo o seu dinheiro estava dentro do pão, e um pouco mais até. Por que eu quis falar essa história para vocês? Se somente 3 conselhos salvaram a vida desse rapaz, imagina a gente entender todas essas leis do Livro dos Espíritos. Imagina a gente prestar atenção nas leis universais. O quanto de conselho a gente não tem na vida, se a gente botar em prática. O quanto isso pode salvar a nossa vida. Então, olha só que legal uma história dessa. Pode salvar muitas vidas, como salvou desse rapaz. E aí, para complementar, eu peguei 2 passagens do Livro dos Espíritos que falam sobre a melhoria de si mesmo e a busca da perfeição moral. Uma delas é a pergunta 918, que fala o homem de bem. Nessa pergunta, o Allan Kardec pergunta o que eu preciso ser, o que eu preciso fazer para ser um homem de bem, ser um homem que eu possa evoluir nessa vida. E os espíritos respondem para ele. Eu vou falar aqui a resposta porque ela é muito, muito marcante. Eu vou ler aqui rapidamente. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, e se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Possuído de um sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem crenças. Se Deus lhe otorgou o poder da riqueza, considera essas coisas como um depósito, que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus lhe deu, também lhe pode tirar. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras de Cristo. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois ignora que, quando houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, seus semelhantes. Todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como quer os mesmos direitos que lhe sejam respeitados. Se a gente pegar essa frase e puder, a cada dia, praticar um pouquinho dessa frase, eu tenho certeza que seríamos pessoas cada dia melhores. E continuando, aqui, tem a história de Santo Agostinho. Olha só que legal. Santo Agostinho, na pergunta 919, ele coloca o comentário dele, o que ele fez para se melhorar. E olha que interessante, Santo Agostinho nasceu na África, Santo Agostinho de Hipona. E na sua juventude, ele viveu uma juventude libertina, teve várias mulheres, participou de uma seita. Só que quando encontrou o cristianismo, os ensinamentos de Jesus, se converteu plenamente. E Santo Agostinho toda noite fazia o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a sua consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever. Se ninguém tiver motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver que em mim precisava de reforma. Olha aí, reforma íntima, autoconhecimento. A hora que ele se questionava todo dia, ele começava a ver os erros que ele teve no dia, os acertos, e aí ele via o que ele podia consertar para o dia seguinte. Lembra do processo do autoconhecimento? Cada dia um pouquinho? A gente não vai escalar uma montanha do dia para a noite. É metro por metro. É passo por passo. São quedas, acertos, caiu, levanta e assim por diante. A gente não pode desistir nesses momentos. E aí, como que a gente consegue colocar tudo isso em prática? A gente
Você falou um monte de coisa aqui, como é que eu posso colocar tudo isso em prática? Na verdade é o seguinte, se questione, faça perguntas a si mesmo, tenha coragem de falar quem eu sou, o que eu faço de bom, o que eu faço de mal, sem nenhuma máscara, para você mesmo. Encare como um processo, passo a passo, degrau por degrau. Você sobe uma escada degrau por degrau. Você pode evoluir muito, mas tem que dar o primeiro passo, tem que ser um degrau por vez. Somos alunos na escola da vida. Nós estamos nessa vida como alunos. Vamos procurar aprender o máximo nessa jornada que temos aqui na Terra. Não somos perfeitos, ninguém é infalível. Todos nós erramos. E erramos muito. Sem nenhum problema. De novo, continua a caminhada. Não importa o que você é, o que você pensa ser, importa o que você está fazendo para se melhorar, o que você está se esforçando para se melhorar. Importa agora, o que você está fazendo para se melhorar um pouco. Tem uma menina no YouTube que eu vi, que é uma menina que tem paralisia cerebral, se não me engano, acho que Luciana Moraes, o nome dela, ela tem paralisia cerebral. Fala com dificuldade, anda com dificuldade, mas ela está fazendo live no YouTube, está se esforçando. Não importa seus limites, importa o quanto você se esforça. Dê um passo hoje procurando ser melhor do que ontem. Seja a sua melhor versão hoje. Se cair, tudo bem. Isso faz parte. Se precisar de um tempo, tudo bem também. Mas depois disso, recomece. Não desista. E o tempo para o espírito é infinito. Mas é melhor fazer hoje do que deixar para amanhã. Você concorda? Sou infinito, mas não é por conta disso que eu tenho que deixar para amanhã. Outros pontos interessantes. Quanto mais avançamos, mais o atrito nos fortalece. Entendemos que os problemas são as oportunidades. Quanto mais o vento bate na árvore, mais forte a árvore fica. Então não importa. Os problemas temos que encarar como oportunidades na vida. Não importa quais sejam. Quando olhar para o passado, tenha gratidão e perdoe tudo que passou. Você não vai mudar. Pensa no futuro com fé e esperança. E empregue no presente toda a sua energia para fazer o melhor naquilo que estiver no seu controle. Não importa você se preocupar agora com coisas que não estão no seu controle. Às vezes, as coisas não estão no seu controle. Para que se preocupar com isso? Não quero, imagina assim, a política, coisas da política, coisas de trabalho. Se não está no seu controle, não se preocupe. Pense no que você pode fazer de melhor agora para você e o que está no seu controle. Faça um pouco por dia, porque estar na direção correta é mais importante do que ter uma velocidade para o lado errado. Não importa o que você faça, mesmo que seja devagar, mas sendo na direção correta, está ótimo. Não adianta você fazer uma coisa muito rápida, está indo para o lado errado. Crie estratégias para proteger seus pensamentos, ações e hábitos, que é o que a gente fala muito nas casas espíritas, na nossa casa espírita, orai e vigiai. Crie estratégias. O que é estratégias? Se eu estou parando de fumar e eu vou num lugar que tem muito fumante, que vai me incentivar a fumar, então eu não vou. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei que se eu for para aquele lugar não vai ser bom. Então, vigie seus pensamentos. Crie estratégias para proteger seus pensamentos. Vem um pensamento ruim? Opa, deixa eu trocar meu pensamento. Lembra daquilo que eu falei, 60 mil pensamentos por dia? Vem um pensamento ruim? Opa, substituo por um bom. Estou tendo pensamentos não muito bons com aquela pessoa? Troco. Ah, eu estou bem pessimista? Troco. Quer dizer, crie ações, hábitos para proteger seu pensamento. E uma das frases que eu gosto demais, essa frase que está sublinhada, que na verdade é de um livro, chama do Napoleon Hill, As Leis do Triunfo, que a árvore dorme na semente. Imagina uma grande árvore, gigante. Ela nasceu de uma semente. Ela veio de uma pequeníssima semente. Então a sua vida dorme nos seus pensamentos. E a felicidade é uma busca que só é entendida de verdade por quem aprecia toda a jornada e não a chegada. A hora que você entende que os seus pensamentos
podem florescer como uma gigantesca árvore. E o crescimento dessa árvore é a verdadeira felicidade. Você descobriu uma coisa importantíssima dentro de vocês. E fazendo um resumo e conclusões finais, chegando já um pouco para o final, o Livro dos Espíritos é um guia para o autoconhecimento. Se você lê com ele, com essa visão, com essa ideia, você vai ver que tem muita coisa ali, um guia mesmo, para você ser uma pessoa melhor nesse plano terrestre. Nós estamos encarnados aqui e temos a felicidade de estarmos encarnados hoje. Até mesmo passando pelo que a gente está passando hoje. É uma dádiva a gente estar sentindo isso que a gente está sentindo hoje. Então o livro é um guia para nos conhecermos e melhorarmos. De novo, o autoconhecimento é um processo. Eu não vou ser melhor amanhã. Eu posso ser um pouquinho melhor amanhã. E isso passo a passo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, década a década, encarnação a encarnação. Os pensamentos geram sentimentos que geram ações. Quando eu penso melhor, eu sinto melhor, eu vou agir melhor. A diferença entre agir e reagir é essa. Quando eu penso, eu vou agir. Quando eu sinto e reajo, eu não pensei. É um instinto. Então procurem ter pensamentos bons. E coloque amor em tudo que você fizer e pensar. Para que você se coloca no lugar do outro com amor, para que você também se olhe para dentro com amor, você muda completamente a vida. E tudo na vida é um equilíbrio. A hora que você encontra esse equilíbrio, você vai ter a clareza na sua mente do que você está fazendo. E aí você vai ter uma vida muito mais plena. Os problemas vão continuar? Claro que vão. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas você vai suportar de uma outra forma, de um outro ânimo, com outra luminosidade. Então, esse é um ponto mais importante. E aí eu queria, antes da gente finalizar, ler essa frase para vocês. Quem olha para dentro, quem olha para fora, desculpa, do Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Uma frase lindíssima. E eu queria convidar vocês a um pequeno momento de reflexão. Eu gostaria que cada um aqui, se puder e quiser também, fechar seus olhos por alguns segundos, para que fazemos uma pequena reflexão. Nesse momento, quem se sentir confortável, pode fechar os olhos. E com os olhos fechados, tranquilamente e naturalmente, tome uma respiração profunda, bem profunda. Isso, muito bem. Mais uma vez, tome uma respiração profunda e calmamente solte o ar pela boca. E nesse momento, abra a visão da alma, os olhos do espírito. E olhando para dentro de você, sinta a força, a energia e a confiança de Deus. E você sendo um espírito infinito e universal, sinta a presença de Deus e dos benfeitores espirituais. E nesse momento, pergunte a si mesmo, quais são os pensamentos que mais estão surgindo na sua mente? E reflita sobre eles por alguns instantes. E nesse estado de paz, alegria, fazemos um agradecimento a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos encarnados e principalmente aprendendo e evoluindo como espíritos e sentindo a felicidade, a paz e o amor de Jesus. Por favor, podem abrir seus olhos agora. E, para concluir, eu queria deixar essa frase. Para mim, lindíssima também. É uma frase
psicografado por Divaldo Pereira Franco, do Manuel Flamengo de Miranda, Os Bastidores da Obsessão. Procurei a Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo e também não me achei. Mas quando procurei o próximo, encontrei os três. Por isso, que a gente possa se conhecer, nos melhorarmos e vamos procurar o próximo, que aí juntos vamos encontrar nós mesmos, Deus e o amor ao próximo que Jesus tanto disse em suas palavras. Por isso, meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado pelos momentos de reflexão nessa palestra aqui sobre autoconhecimento. Muito obrigado, Fábio Lucchini, pela contribuição bastante rica, bastante clara. Os aplausos aí, ó. Legal, obrigado. Muito bom. Repito em dizer que a gente está aberto através dos chats a receber as perguntas, né, direcionadas aí ao Fábio Lucchini. Enquanto o pessoal, enfim, coloca as perguntas, Fábio, eu vou fazer uma para você. Claro. Será que a gente poderia afirmar que o autoconhecimento ele seria aí a fórmula máxima para a gente se reconhecer como espírito? Olha, excelente pergunta, viu, Marcos? Porque, na verdade, o autoconhecimento é uma busca de nós mesmos. E eu fiquei assim, extremamente... Essa vez, quando eu li agora o Livro dos Espíritos e busquei encontrar isso, em várias perguntas ele fala muito de você se conhecer, se prestar atenção. Porque a partir do momento que você vê que você faz uma falta, vamos pegar um exemplo prático. Eu estou aqui em casa e por algum momento eu grito com a minha esposa. Se eu não ligo para nada, aquele grito, eu vou ofender ela, vai passar batido, acabou. Aquele pensamento ruim que veio na minha cabeça e eu faço, acabou. A partir do momento que eu começo a entender um pouco e começo a me questionar, eu grito e falo, putz, não devia ter feito isso. Pode ser que no dia seguinte eu continue fazendo, mas aquilo começa a martelar na minha mente. E pode chegar num momento de tanto eu ficar refletindo sobre aquilo, um dia eu não falar daquele jeito, eu retribuir de uma forma diferente. Se a gente consegue fazer isso com atos que a gente pode ter, imagina quando a gente começar a analisar nós mesmos, nossos pensamentos. O que o Santo Agostinho fazia toda noite, que era fazer uma reflexão de todo o seu dia, se a gente pensar em fazer isso, olha, se hoje eu fiz coisas boas, pô, legal. Agora eu fiz coisas que não foram boas. Será que amanhã eu posso fazer um pouco melhor? Ou, por exemplo, eu não tenho tal conhecimento, eu posso buscar esse conhecimento. Nesse momento eu preciso de ajuda, uma ajuda de um psicólogo, um terapeuta, um coach, que não importa quem. Se eu posso ter, e aí eu vou atrás dessa ajuda. E aí eu acho que você começa a ter esses graus de evolução. Então, o autoconhecimento, no ponto de vista do espiritismo, eu acho fantástico. E no espiritismo se fala muito sobre reforma íntima. E eu acho que o autoconhecimento é a reforma íntima. A hora que você começa a se perceber, entender coisas que você faz, sente e pensa, você fala, peraí, eu estou me reformando, eu estou me melhorando. Então, coisas que eu começo a fazer, eu começo a ter uma visão diferente. Então, por isso que eu acho que o autoconhecimento, para a evolução do espírito, é fundamental. E, de novo, qual a responsabilidade nossa? É só nossa. Ninguém vai fazer por nós. A responsabilidade de nos melhorarmos é nossa. Não adianta você falar assim, mas você brigou comigo. Ele pode brigar com você. Eu não. Chico Xavier já falava isso. Ele pode brigar comigo, mas eu não tenho o direito de brigar com o outro. Então, se eu conseguir me melhorar, ter essa responsabilidade só minha, eu acho que já é um grande... Se a gente conseguir um pouquinho nessa encarnação, já vai ser um grande passo para a nossa evolução. Perfeito. Continuo incentivando o pessoal a fazerem suas perguntas aí pelo chat. Fábio, uma outra pergunta. O autoconhecimento, ele se resolve sozinho? Em outras palavras, eu sou o meu próprio guru? Ou não? Olha, uma outra excelente pergunta, porque
às vezes a gente acha que a gente se basta. A gente não precisa de ninguém. O que mostra é que nós precisamos das pessoas. Nós não vivemos sozinhos no mundo. Pode ser que muita coisa você consiga, se você tiver coragem, de verdade, encarar seus medos, você consegue muita coisa você mesmo se melhorar. Agora, é importantíssimo, às vezes, buscar ajuda. Por isso que eu falei de buscar conhecimentos externos, de livros, palestras, e também ajudas de profissionais. Então, olha só, às vezes você está sentindo uma dor que você não consegue identificar, que você não consegue qualificar ela. E aí você vai no centro espírita e fala com uma pessoa lá dentro, e aquela pessoa te acalenta, te dá carinho, e você sai de lá melhor. E a hora que você clareia, você apazigua seus pensamentos, é como se você clareasse suas ideias. E aí você pode falar, putz, olha, tem um caminho aqui que eu não tô vendo, não estou seguindo. Então, não tem a menor dúvida que você pode fazer muita coisa você mesmo, mas eu acho que o outro é o nosso suporte. Jesus falou muito nisso, faça aos outros como a si mesmo. Então é isso, a gente precisa do próximo. A gente precisa do próximo para nós colocarmos em prática o amor que temos dentro de nós, e o próximo também precisa daquilo para também dar um passo para cima. Então é uma troca, é uma troca. Eu acho que nesse caso, acho que a ajuda de outras pessoas é muito importante, e ajuda externa, livros, né, palestras, conversas edificantes, é super importante, mas a autoanálise também é importante também. Perfeito. Uma frase que me veio à mente quando você estava respondendo aí a pergunta é que para a gente ver a cor dos nossos olhos, a gente precisa de espelho, né? Para a gente ver, muitas vezes, o conteúdo do nosso próprio ser, às vezes as pessoas servem de espelho. É isso aí. E aí são caminhos aí para a gente cada vez mais enriquecer o autoconhecimento. É exatamente isso, Marcos. Uma pergunta que... Oh, perdão, pode complementar, Fábio. Não, tá certo, pode continuar. Uma pergunta que veio pelo YouTube. O remorso atrapalha a busca desse autoconhecimento? Olha só que interessante essa pergunta. Quando a gente tem o remorso, eu me ligo, é como se eu estivesse me ligando a coisas que aconteceram no passado. E eu vou gastar uma energia muito grande pensando nisso. Se a gente pensa, voltando um pouco para a palestra, 60 mil pensamentos por dia, se eu começo a pensar nesse remorso muitas vezes durante o dia, durante um mês, esse remorso, ele vai me consumir. É como se fosse uma pedra de prisioneiro colocada nos meus pés. E cada passo que eu dou, aquele remorso anda junto. O que é importante ser feito nesse momento? Ressignificar esse remorso. Na sua mente, junto, orando, pedindo para Deus, junto com os mentores do plano espiritual, e também pessoas que possam te ajudar, ressignificar esse remorso. Porque você não consegue mudar aquilo que passou. Mas você consegue mudar hoje para ter um futuro diferente. Então o remorso vai te consumir muita energia. Então se você tem um remorso do passado, qual seria o primeiro passo? Acerta esse remorso, ajusta ele, abraça ele com carinho, abraça ele com amor, resolve ele. Lembra que eu falei do passado? Perdoa o passado. Não vai mudar nada se você não perdoar. O perdoar tem que perdoar. Justamente para que... É fácil? Não é fácil? Claro que não é fácil. Mas, de novo, é um processo. Se você identificou aquele remorso, identifica e começa a melhorar esse remorso. Começa a buscar uma melhora desse remorso. A hora que você conseguir ressignificar ele e deixar ele no passado, você consegue ter mais energia no presente. Porque é daqui para frente. É daqui para frente a sua vida. E não importa nada do passado. Olha, pega o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, antes de ver Jesus no deserto de Damasco, ele matou vários cristãos. Ele era uma pessoa odiada por todos. A hora que ele viu Jesus, ele se mudou completamente. Ele aceitou o passado que ele teve, que não foi dos melhores. Matou muito cristão. Matou Estevão, que foi um dos espíritos mais ligados a ele. Mas mesmo assim, ele conseguiu dali para frente fazer
uma vida completamente diferente na vida dele. Então, o remorso realmente te atrapalha nesse sentido. Então, é importante, quanto mais rápido você conseguir resolver e ajustar, melhor você vai ter uma vida, você vai gastar energia com realmente é importante hoje e para o futuro. Ótimo. Mais uma pergunta feita pela Silene Campetella. O autoconhecimento tem uma boa dose de filosofia e de psicologia. No Espiritismo existe algo como o fator karma de vidas passadas que pode interferir, conduzir ou tornar o pensamento tendencioso? Olha, Silene, muito legal essa pergunta, eu gostei muito dela. Porque o que acontece? Nós somos espíritos milenares. Nós trazemos tendências do nosso passado. E a nossa reencarnação, ela tem alguns pré-requisitos, vamos dizer assim, algumas pré-determinações. Então, nada é fixo e nada é imutável. É sempre... Então, muito dessas tendências vêm de outras vidas. E aí, quando a gente vive a nossa vida hoje, o Espiritismo ele traz muita coisa filosófica, principalmente dos espíritos, que os espíritos ditaram para Allan Kardec as obras, e falaram muitas coisas que Jesus disse naquela época e não foram bem entendidas, e hoje estão sendo colocadas de outra forma. Então, é uma evolução. Então, tudo é um conjunto. Se você falar para mim assim, o Espiritismo é a única fonte? Não. Olha, a coisa que mais me chama a atenção no Espiritismo é a fé raciocinada, é a fé lógica. É você olhar para isso e ter os seus pensamentos, as suas conclusões. Quando você tem isso, você vê que às vezes você pode buscar isso em outras fontes. Então, área psicológica, área terapêutica, área até médica. Não tem. Então, as vidas anteriores, elas tendenciam, mas não falar isso é um fato fixo. Não é. Depende de nós. Se a gente se esforçar, se a gente trabalhar todos os dias, não tenho a menor dúvida que a gente muda tendências, hábitos, ações, pensamentos. Agora, é fácil? Claro que não. Não é fácil. Ninguém, um trabalhador honrado, vai fazer aquele trabalho o melhor possível. E vai trabalhar a vida inteira naquele trabalho, fazendo aquelas coisas. É fácil? Claro que não. Mas ele está ali todo dia trabalhando. Ele vai construindo uma vida. Então a gente vai construindo um espírito. Vai colocando um tijolinho por vez no nosso muro da eternidade, né? Perfeito. Uma última pergunta, para que, enfim, a gente possa encerrar, feita pela Léa. A parte mais difícil do autoconhecimento é a reforma íntima? Olé, muito obrigado da pergunta. Na verdade, a reforma íntima e o autoconhecimento, eu posso colocar hoje como a mesma coisa. Porque a busca do autoconhecimento é a busca de você se conhecer. Conhecer seus limites, seus pontos fortes, pontos fracos, as suas inclinações. Isso é autoconhecimento. E a reforma íntima, no livro no Espiritismo, não é diferente disso. A reforma íntima é você encontrar pontos dentro de você, que principalmente morais, e começar a lapidar esses pontos que você não tem tão bons assim. Quando você vai lapidando essas áreas morais, você vai se transformando como pessoa. E quando você se transforma como pessoa, não importa se isso veio de um autoconhecimento, se isso veio de uma reforma íntima, o nome, a gente rotular isso como nome, uma reforma íntima, para mim não importa. Eu acho que a hora que você tem a coragem de se olhar no espelho, olhar nos seus olhos e falar assim, quem sou eu de verdade? E ver as suas limitações, as suas coisas que não são boas e as suas coisas que são boas. E olhar isso com coragem e falar assim, eu vou mudar. Eu acho que a gente muda uma história de vida, assim como Santo Agostinho fez na vida dele, Paulo de Tarso e tantos outros exemplos na história fizeram isso. Eu acho que a reforma íntima, autoconhecimento e até mesmo livros de autoajuda, tudo isso que faz bem para nós, para o nosso espírito, para a gente
se conhecer melhor, fazer coisas melhores, evoluir nossa inteligência, evoluir nossa moral. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Se a gente colocar que existe uma regra, eu acho que aí a gente, né, é fixo. Acho que aí já não é mais espiritismo. Perfeito. Fábio, muito obrigado. Enquanto você respondia aqui, veio mais uma pergunta, mas eu não vou passar para você. Eu mesmo vou responder, mas eu vou responder pela metade, porque a pergunta tem muito a ver com a próxima palestra do Projeto Conviver, que eu vou ministrar, que faz a pergunta se a meditação ajuda no autoconhecimento. E a próxima palestra eu vou falar um pouquinho sobre a meditação na visão espírita. E acho que o teu tema tem muito a ver com o meu. A gente, sem combinar, acabamos aí fazendo dois temas que se encaixam perfeitamente, né? Porque o autoconhecimento e a meditação estão muito juntos, né? A meditação é ali um componente enorme para que a gente consiga o autoconhecimento, né? Para que a gente consiga desacelerar um pouquinho dessa vida cada vez mais louca, cada vez mais cheia de mudança, mais desafiadora que a gente tem, para poder fazer um mergulho interno. Tá? Então, como eu falei, eu deixo uma meia resposta para justamente aguçar um pouquinho, fazer um pouquinho de degustação para a palestra aí do próximo mês, que logo, logo a gente vai estar divulgando através dos meios de comunicação. E se porventura alguém ficou aí com alguma pergunta a ser feita, por favor, deixe-nos saber através de grupos que existem aí do WhatsApp. Acho que a grande maioria de vocês participam de grupos do Centro Espírita Fraternidade, do Facebook, enfim, de telefones. Muitos de vocês que às vezes não participam nem de um de outro, mas conhecem alguém do Fraternidade que de repente possa levar a pergunta para o Fábio. Deixe-nos saber que a gente vai fazer com que chegue até ele e a resposta também seja aí retornada até vocês. Ok? Vamos então fazer o nosso encerramento. Mais uma vez, dou aí os parabéns ao Fábio. Eu acho que todo mundo aqui, se pudesse manifestar, a gente está vendo aqui nos chats, todo mundo parabenizando o Fábio, a palestra, foi bastante... Eu que agradeço. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Você é sempre aí um... Muito bom, Fábio. concurso, Muito né? bom. Excelente. Um grande palestrante, contribuidor aí com todos. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, nos sintonizando, nos unindo em uma única energia que possa expressar a gratidão por esse momento, gratidão por termos essa ferramenta que, apesar da distância ao Centro Espírita Fraternidade que exige nesse momento, não nos deixa só, não nos deixa sem a manifestação de uma palavra de conforto, de auxílio, de uma palavra de orientação que possa nos servir ali, como foi dito na palestra, como reforma íntima, como algo que nos chame a atenção a nos conhecermos, a nos resolvermos, porque somos às vezes pessoas cheias de complicações internas, e que possamos, através desse novo modelo de nos unirmos, sentimos da mesma maneira a presença do Mestre Jesus ao nosso lado, sentindo a sua luz engrandecedora, recompondo as nossas forças, as nossas energias. Da mesma maneira, possamos sair desse momento em um novo equilíbrio, uma nova harmonia, como sairíamos do Centro Espírita Fraternidade se lá estivéssemos, sentindo uma belíssima companhia ao nosso lado, servindo de fonte aconselhadora nas decisões que iremos tomar nos próximos dias, nas nossas escolhas e principalmente no estímulo ao autoconhecimento. E que o Pai Nosso possa servir
e um imenso grito, dando, enfim, graças por esse momento. E que sirva também de vibrações abraçando toda a humanidade terrestre, todo o nosso planeta, trazendo proteção contra os males que ora nos afligem nos nossos dias, trazendo o despertar de fé em cada coração e trazendo, enfim, o estímulo do estudo e da divulgação do Evangelho em família. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, fiquem com Deus, fiquem com Jesus, que possa, enfim, o lar de cada um estar envolto em muitas bênçãos, em muitas energias, e que possamos em breve nos encontrar novamente, seja através de um meio virtual ou pessoalmente, né? Que seja logo pessoalmente. Okay? Uma boa noite a todos. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Pode falar. Boa noite. Eu queria pedir para você, para o pessoal, todo mundo ligar a câmera para a gente bater uma foto, tá bom? Para registrar esse legal. momento. Tá joia? Podem todos aí ligarem. Vamos lá. Tá. Peraí. Todo mundo diga um giz. Prontinho. Prontinho, só isso. Aí. Obrigado. Legal, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, Fábio, tchau. Marcos, beijo. Obrigado. Obrigado, Sônia, pela organização, Ju e Mozart. Muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada, foi ótimo. Fábio. Obrigada. Obrigado, Zara.